Madeira, no Funchal 100.0 FM. E a seguir, Madeira, agora estamos com 1 minuto e meio depois das 7 da tarde. Já a seguir temos o debate da semana. Os convidados são Miguel de Sousa, Ricardo Vieira e António Trindade. A moderação é de Ricardo Miguel Oliveira. Debate da semana. Boa tarde, bem-vindos a mais um debate da semana que tem agenda, vários temas. Vamos tentar ser sucintos, embora às vezes haja necessidade de aprofundar o debate, nomeadamente como temas centrais o Congresso do PSD, que entre outras debaterá uma moção anti-Chega, a polémica em torno da nomeação de Patrícia Dantas por causa da judicialização da política, numa semana em que, por sinal, a PJ voltou a fazer buscas, desta feita também por denúncia anónima à Câmara Socialista do Porto Muniz. Há ainda um outro tema que tem a ver com a receita do IVA, que duplicou o ano passado e no mesmo dia. Miguel Albuquerque e João Manuel Rodrigues abordaram curiosamente o mesmo tema, parecendo não terem feito parte do mesmo governo, dada a disparidade de opiniões. Tudo num período em que um navio restado na Madeira foi apreendido pelo Irão e também com um sargaço a mostrar que parece ter vindo para ficar, embora, como lembrou há pouco o António Trindade, isto é ciclo e decorre de coisas que nem nós conseguimos controlar na ilha, que é parte da aldeia global exposta às alterações climáticas. Abrimos, como sempre, com uma frase da semana. Miguel de Sousa começou por si. A semana até foi fértil em palavreado. Isto hoje era infindável. O nosso Temos programa, tempo, umas se três quiser. horinhas, não dava para resolver estes problemas todos. Mas, enfim, vou começar pelos mais imediatos. A paixão morreu. Quem disse? O PSD continua a ser o meu partido, mas a paixão morreu. Espero que não ressuscite. Deixa assim, portanto, que não está mal. Quem disse isto foi o doutor Álvaro. Tens amizades, Sim, 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 não é sim. necessariamente ser Quem disse isto foi Alberto Bom Jardim. Bom, mas eu disse isto assim, muito rápido, porque tinha aqui dois ou três toques que eu não posso deixar de dar. A entrevista ontem de Ramalhianes, todos têm que ver aquela entrevista. Todos, estou a dizer todos, não é só para os que estão aqui, para os que estão da rua. Aquela de que Portugal só tem dois mísseis e tem 30 F-16, mas só tem dois mísseis, sai um F-16 com dois mísseis, dispara-os e acabou, não há mais mísseis para disparar. Isto dito pelo general Ramalhianes, que disse que foi convidado para ser marechal, mas que achava que as Forças Armadas não têm dignidade para terem um marechal. Tudo aquilo tem que ser visto, que é muito grave. É muito grave, e eu estou aqui com Claro, é o ponto de ironizar. vista de ironizar, mas é dito tudo com muita seriedade, há anos, portanto, com muita seriedade e com muita coisa, e é muito triste a gente pensar que pode fazer guerra, que pode não sei o quê, e afinal não pode fazer nada. Aliás, um bocadinho a Irão, porque parece que ontem também Israel destapou a careca do Irão em matéria Dos de Ayatollahs. músculo militar. O outro assunto, só para eu não deixar isto aqui, assim, é este do 25 de Abril. Eu acho que o tema mais importante que existe é o 25 de Abril. Mas o que me irrita e está-me a passar das marcas é que eu só vejo a esquerda é que é procurada para comentar o 25 de Abril. Mas o 25 de Abril pode ter havido muitos de esquerda antes
Mas estes que vão sendo chamados são tão abrilistas como eu. Fizeram tanto pelo 25 de Abril como eu. Aliás, eu posso ser aceito que tenha feito menos, porque para mim houve 2 anos de brilhada e depois 48 anos de democracia e liberdade, enquanto eles acham que o 25 de Abril é uma coisa de 50 anos. Não vou citar o célebre jornalista que perguntou onde estava você no 25 de Abril. Pelos vistos, estávamos todos ativos E eu estava na em, cama. em quadrantes diferentes. António Trindade, a sua frase para esta semana. Ou Agora, três. prevendo já o teor, não só das propostas de discussão que nos foram apresentadas, como também componentes ilustres das propostas que vão ser apresentadas pelos meus companheiros de painel, eu ia ser um pouco mais pragmático, mas bem. E vou usar uma carta de leitor do Diário de anteontem, dizendo o inferno da via rápida, porque políticos não fazem nada. É importante que nós também comecemos a abordar temas práticos de todos os dias. Nós temos uma via rápida que é praticamente um poço da morte. Nós temos situações dramáticas nesta via. Mas não é só o facto de que foi ter sido feita uma via rápida sem pensar no que era o crescimento urbanístico, o que ia ser o desenvolvimento urbanístico entre os principais municípios, gerando estas disfunções. Isso não foi assim. Mas algo Conclui-se isso, mas não foi assim Não. e posso contar o que é que se passou. E cá sei bem o que é que se passou. o que está a acontecer é que não há um aumento da população madeirense. Não há um aumento da população e para este não aumento tem contribuído, inclusivamente, o facto de idades médias vão aumentando, mas o que acontece em termos de infraestruturas é manifestamente insuficiente o que está acontecendo na Madeira. Mas não é só ao nível da insuficiência da infraestrutura, é também a qualidade da infraestrutura e o controle da qualidade de circulação. Eu vou todos os fins de semana, passo a Via Rápida e atravesso os túneis da zona oeste da Madeira. É um perfeito desastre em termos de poluição acústica o que está a acontecer na Madeira. O crescimento das motas, o prazer que os motares têm em fazer barulho dentro dos túneis, gera uma situação gravíssima. O que está a acontecer, quando nós estamos a falar na Madeira, quer em termos de madeirense, quer em termos de visitantes, o que é efetivamente o verde, toda a componente, a componente platónica que se faz em termos de aproximação, de repente eu tenho agressões enormes e o que refere, e foi preciso ver um estrangeiro vir escrever aqui uma carta nas cartas do leitor, denunciando realmente este problema. Nós assistimos a circulações entre 70 a 140 km a hora. Os barulhos dentro e não há um controle de velocidade que haja, não há um controle, um radar fixo ou radar móvel, não há controle rigorosamente nenhum nas nossas estradas. Isto é qualquer coisa que vale a pena considerar, não é só em termos turísticos, mas em termos de lazer da população. Nós estamos cada vez mais a querer ter o prazer de circular pela ilha, ir usar novos, mas usar a via rápida e usar os túneis, sobretudo os túneis da zona oeste da Madeira, é efetivamente algo de francamente mau, que tem que ser efetivamente corrigido, e aqui o grande alerta para as entidades policiais que têm que fazer o seu trabalho. Fica o alerta para este Depois posto deixar da norte. o que queria dar. Evidentemente, trago isto, sabia a partir de que no Neste dia de hoje painel. íamos falar de um 25 de Abril e íamos falar também das bandas vermelhas. Claro. Ricardo Vieira, a sua frase. A minha frase são duas. Nada a ver com os meus antecessores, curiosamente. A primeira é Miguel Albuquerque, que diz que a nossa candidatura deve estar até o 8º lugar para as listas europeias. Se não tiver, vamos tirar as devidas ilações. A segunda frase é de uma intervenção, julgo escrita, do Dr. Carlos Pereira,
deputado eleito pelo PS, mas não pelo Círculo da Madeira, Por Lisboa. que questiona um novo Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas sobre o que está a acontecer em relação aos reembolsos das viagens dos residentes. Estas duas frases são curiosas. A primeira, porque revela um certo isolamento do PSD da Madeira em relação às estruturas nacionais. E a segunda, porque revela um certo isolamento do PS Madeira em relação às questões regionais. São preocupantes. Sem dúvida. Eu gostava de dar aqui um comentário, porque eu concordo com tudo o que o António disse sobre a via rápida e muito mais, com certeza, que ele iria dizer, e eu também poderia acrescentar, porque aquilo é muito mal feito. Mas houve grandes debates internos no governo nessa altura sobre a via rápida. E a via rápida teve sempre condicionantes do inacreditável. Mas eu vou contar uma só que é tão caricata, que eu não deixo passar aqui. Aliás, eu devo dizer que tenho estudos escritos sobre a via rápida e está pronto para ser publicado. Só que há sempre outras, Há sempre um congresso. há sempre outros chefes que se antecipam. Uma vez chegámos à reunião do governo, e não sei se isto é muito complicado dizer ou não, mas o que interessa é que chegamos à reunião do governo e o engenheiro Caldas de Oliveira era o secretário-geral do Equipamento Social. E disse assim: eu tenho aqui uma proposta que eu não concordo, mas que o interessado pediu-me para trazer aqui à vossa opinião do plenário do governo, e que era do diretor regional de estradas, que era o engenheiro Jorge Adem Fernandes, que a seguir foi secretário regional e a seguir a quem lidera esse processo das vias rápidas, e tenho aqui uma proposta dele para ir a um congresso de estradas na Austrália. Como isto custa 500 contos, eu não concordo e por isso não autorizei, mas porque ele me apelou para eu trazer aqui à vossa reunião, eu trago aqui para ouvir a vossa opinião. E por acaso era o que ficava à esquerda dele. Portanto, todos tiveram que dar, todos disseram que o engenheiro Caldas tinha razão, 500 pontos, então um congresso de estradas. Foram dando, todos disseram que não, presidente incluído. Quando chegou a minha vez, que era o último a falar, eu disse: eu acho que é de deixá-lo ir a um congresso de estradas, a ver se a gente algum dia faz pelo menos uma estrada direita, já que nem se consegue fazer nenhuma, com um dia a gente consegue. Olha, já todos mudaram de opinião e o engenheiro Jorge Adem Fernandes foi, portanto, à Austrália, ao tal congresso de estradas. E trouxe uma prenda ao Miguel Sousa. Não sei se valeu a pena. Não sei se valeu a pena, porque não trouxe, não, mas continuamos a discutir sempre por causa da linha reta e das curvas. Eu não aceito que haja túneis às curvas, e o que é facto é que a Madeira tem imensos túneis às curvas e não tem razão nenhuma para um túnel ser, portanto, às curvas, e com o engenheiro António, o professor António Reis, o engenheiro Jorge Jardim Fernandes e eu próprio passámos horas a discutir este assunto das estradas, porque são todas mal feitas, e quem está no topo e escreve livros sobre isto, um dia disse: aquilo é evidente, e eles vão de burro, vão fazendo, vão marcando o burro por onde vai e fazem a estrada, e não é muito longe disso. Mas, Miguel, já agora deixa-me só. O problema das acessibilidades não se esgota nas estradas, evidentemente. Nós estamos a atravessar uma situação fruto do crescimento turístico, do crescimento das migrações, estão a gerar necessariamente pressões sobre determinados focos habitacionais, focos sociais, focos de desenvolvimento económico, que têm que ser efetivamente suportados. E eu já tenho que referir: quem vai comprar atualmente um apartamento na zona lá dos Dubais, das Praias Formosas, né? Quando ainda não tem... Eu Dubai ainda pensei que era um milionário que ia voltar a ser resolvido o problema do acesso à via rápida, temos que ter a consciência que nós podemos estar à beira de problemas extraordinariamente sérios,
Porquê? Nem o governo desconcentra, nem o governo cria, vai para fora do centro do Funchal, nem as câmaras estão interessadas de ter aqui um protagonismo crescente em cada uma das suas áreas, mas com desconcentração urbanística. O que acontece, as chamadas ao centro e os focos de circulação, no momento presente, podem gerar a muito curto prazo por umas séries de grandes estrangulamentos. Agora, o que está a acontecer agora, eu fui informado de ontem. Vocês sabem quantos escritórios de renta-car existem no momento presente no Portugal? 40. 300! Não, aumentaram 40 o ano Não, passado. 67 aumentaram O ano passado. Sim. Há 300 lojas de renta-car. Mas Ora, sem há qualquer- espaço para guardar há os qualquer- carros. há qualquer Estão na coisa. rua. Não, há qualquer coisa aqui que não está certa. E há um pouco, nós temos que chegar a um momento de dizer que o rei vai nu. Sim. Não terá A sido. situação que está a acontecer em termos de Madeira, e não é só em termos turísticos, é em termos de lazer. Não terá sido também efeito da lei Uber? Não, a lei Uber não tem aplicado. O que tem, efetivamente, é a desconsolidação, do negócio. Sem alternativa em termos de transporte, Aliás, as pessoas têm que referimos isto alugar aqui. cá. A Eu lei antes Uber tinha e há um uma motor outra turístico, questão. tinha um autocarro que levava 50 pessoas no carro. Sim. Agora eu tenho 25 carros para ser Ricardo Vieira, sempre Eu acho que era muito mais interessante, em vez da taxa turística que se está aí a criar uma taxa associada aos veículos Exatamente. de aluguer. Eu acho que isso diminuía consideravelmente a procura desses veículos pelos turistas que chegam, em proveito das excursões e dos transportes coletivos, tal qual como a gente hoje quer que o cidadão residente se desloque. Acho que era uma medida dessas, se calhar com muito mais efeito do que esta taxa turística, que é uma coisa meio louca. Sim, estamos perante uma dualidade de critérios. Recomenda-se que os residentes usem transportes públicos, mas quem vem de fora Exatamente. pode. Essa dualidade claro, que Exato. não faz muito sentido. Muito bem, embora. foi um bom tema para frase que já ocupou parte interessante do nosso tempo, que é sempre curto. Há aqui uma questão ou duas mais de ordem política. Miguel Sousa, ao Congresso do PSD este fim de semana, adivinha-se que seja mais quente do que o tempo ou mais morno do que era previsível antes das diretas? Eu acho que os grandes congressos do PSD em termos de temperatura foram há 30 e 40 anos, quando aí havia uns Quando havia eleições. militantes e quando havia. Não, aí era tudo de braço no ar e só havia uma lista, portanto não havia eleições. Agora, era militantes que questionavam o governo, eu lembro-me de ir para lá como secretário regional e vice-presidente e aquilo era complicadíssimo porque havia autarcas, principalmente, que aceleravam nas suas críticas ao trabalho dos governantes e do governo, e coisa que hoje já ninguém Portanto, será a faz. missa cantada. Não, mas espero que seja um toque a reunir no sentido de se preparar para uma campanha eleitoral que é sempre complicada. Eu acho que isto não leva a nada, estas eleições, a não ser aquilo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa quer mesmo, que é encher a Assembleia Legislativa de extrema-direita, ou radicais de direita, Por isso é porque que há aqui uma, mais nada se espera sem ser isso. por isso é que há uma Sem moção ter certeza. anti-Chega. Isso, não, há uma moção, mas eu acho que é muito particular. Eu acho que devemos nos preocupar com o caminho do PSD, com a forma de nós estarmos a fazer a política e a governar, e depois isso dos Chegas e dos outros partidos que lá estão, logo se fará qual é o tratamento a dar a cada um, mas acho que por de fora nem nunca pensamos que era o Partido Comunista de fora, hoje em dia até, já vi, o Dr. Alberto João Jardim, hoje, diz de um ilustre advogado que faleceu, que era do Partido Comunista, que teve pena dele não ter sido do seu PSD. Portanto, isto hoje está tudo um pouco virado ao contrário. Hoje tudo é diferente do que era e esperamos que este Congresso seja uma maneira de juntarmos as hostes e prepararmos para a batalha que se segue. Ricardo Vieira, neste congresso vamos ficar oficialmente a saber que Miguel de Sousa
reentra na estrutura, na cúpula do PSD, será o responsável eu pelo acho. gabinete de estudo. Não é pelo Congresso. Não é pelo Congresso, é uma Mas- nomeação à parte. Sim, Claro, mas tudo bem. será anunciado. com Ah, certeza. sim. Espero que sim. Muito bem. Aliás, como o Diário de Notícias fez uma noticiazinha cá de baixo, no fundo de página, portanto merece um anúncio, isso é verdade. Não, mas o Diário de Notícias tem digital e teve lá em destaque durante muitas horas. Eu acho o Congresso do PSD é obviamente um motivo interessante e importante para a região, isso é indiscutível. Há 3 ou 4 coisas curiosas neste Congresso. A primeira é saber se Manuel António vai ou não. Isso falará. A segunda questão é, de facto, esta moção de recusa ao Chega. É uma moção curiosa, acho desafiante. E a terceira é uma coisa que não se tem falado e que eu não posso deixar de referir, que é também uma moção apresentada pelos TSDs e que defende que o ordenado mínimo deve ser tributado. Assim tal qual. Tributação do ordenado mínimo. São 3 aspectos curiosos no Congresso do maior partido da região. Importa dizer que a moção anti-Chega é subscrita pela Sara André. Que julgo que saber. António, alguma expectativa elevada em relação a este Congresso? Em primeiro lugar, e aproveitando a referência que o Miguel já o fez, eu queria aproveitar este momento para prestar também a minha homenagem pessoal ao cidadão que foi o Dr. Rui Nepomuceno. Evidentemente, vivendo e defendendo ideais que não eram propriamente consentâneos com os meus, mas sempre se revelou um democrata em diversas ocasiões, e aqui fica a minha homenagem pessoal e um abraço à família do Rui Nepomuceno. Em primeiro lugar. Segundo lugar, no que diz respeito ao Congresso do PSD, parece-me que há 2 factos importantes, independentemente da valia da moção que vem avisar aqui dos perigos desta relação com o Chega. Há umas declarações de Miguel Albuquerque dizendo, referindo-se às bandas vermelhas, e dizer, não há que estabelecer aqui bandas vermelhas, o que eu pressuponho que são bandas vermelhas mais para o lado da direita do que para o lado da esquerda. São mais azuis que vermelhos. Isto quererá dizer, Ricardo Vieira já está a rir. e foi interessante o Ricardo referir de quem vem esta moção, de uma Sara André que tem vindo, digamos, a Não manifestar. é. Ele enganou-se. Ela subscreve também. Ela subscreve. Mas Ok, a quem primeira escreve é subscritora, a Rubina quem a Barra. promove É a Rubina Barara. Sim, sim. Bem, qualquer uma Eu lembrei-me delas só da Sara porque digamos, ela é a nossa colaboradora. tem uma visão, digamos, pragmática do que é que pode ser efetivamente o futuro próximo da realidade regional, digamos, na medida, ao medir efetivamente os resultados e ao pragmaticamente tentar encontrar ambientes, digamos, de alguma coabitação. Evidentemente que esta moção determinará necessariamente que Miguel Albuquerque venha efetivamente afirmar preto no branco o que é que quer dizer o não haver bandas vermelhas. Se esta banda vermelha se vai chegar ao Chega ou não. E aqui, volto a referir aqui algo que há mais tempo já o tinha referido, o pior que pode acontecer para um PSD, quer nacional, quer Madeira, é um Chega não querer entrar em qualquer governo, mas constituir-se aqui a sua consciência crítica pelo exercício do poder. É isto que vai marcar, depois, numa perspectiva de médio e longo prazo, qual a evolução política partidária, e eu não vejo, efetivamente, com muito bons olhos, uma capacidade de manutenção percentual de um PSD com um Chega a exercer este estatuto de consciência do PSD. Só uma pequena ajuda à questão colocada pelo Ricardo Vieira em relação ao Manuel António. Por acaso, hoje cruzei-me com ele, fiz-lhe exatamente essa pergunta. Então, vai ao Congresso. Há aqui uma situação de facto estranha, Não é que estranho. se calhar não foi Estatutário. pensada. Ok, Também já me aconteceu a mim. está bem, certo, mas eu vou Eu concluir. não tenho direito a ser congressista. Não, Claro. porque houve aqui um erro de cálculo também. As eleições Eu internas. não se pôs candidatar-se como delegado ao Ora, aí Congresso. está.
Pelo amor de Deus, O que me apercebi isto não foi pode ser amadorismo para que tudo. se calhar pensavam que ganhariam e não concorreram Tens a certeza que é amadorismo? Só posso Eu não tenho crer. a certeza. Então ainda é pior. Só para finalizar, Então ainda, irá, mas não partidos. poderá. então ainda é pior. Mas deixa-me só dizer. Há alguns partidos, só para acabar, só para uma questão. Eu conheço alguns partidos é que a mera apresentação da moção dá direito a ser. Eu também pensava que. Faz sentido, quer dizer, faz sentido. Eu também pensava que Mas quem é que tem a emoção? umas diretas. A moção que tem que ser subscrita por alguém, não é? Não é só Não, por um próprio. Estou a dizer. Mas tem que ser congressista para propor a moção. Eu acho que há partidos em que basta. Não, mas está-se a falar do PSD da Madeira. Tem regras lá específicas. Oh! Regras para o Albert João, não? Exato. Já mudaram e algumas para pior. E democrático, isso faz todo o sentido. Mas o que interessa, isto a moção não define nenhuma linha vermelha. O que a moção no máximo diz, e não é na sua conclusão nem nada, o PCM nunca poderá ficar refém desses extremismos. São os tais direitos. Portanto, Estamos todos de acordo. Não, então o PSD não quer ficar refém de outros partidos que não são extremistas, o que fará dos extremistas. Não tenho nada a opor a isto. A moção não será o momento de grande catarse. Não, o que é que havia de ser? Porque se ela diz bem, se esta moção diz bem de todo o PSD, define os princípios da social-democracia e do partido de forma correta, avisa quanto aos perigos dos extremismos, nomeadamente da direita, penso que é só nesses que fala, portanto não vejo qual é. Sim, sabe a pouco. Eu diria o seguinte, o problema da governabilidade na Madeira vai ser um problema complicado a partir das eleições, porque acabaram os partidos de maioria absoluta, ou melhor, a maioria absoluta não são partidos, acabou, e cada vez mais a Assembleia... A gente vai andando sempre, não é? Sim, acabou. É preciso ter a noção de que cada vez mais o centro da política vai ser o Parlamento. Eu digo sempre o que dizer. Vai ser o Parlamento e não... E cuidados a ter nesse contexto. Não, o que eu digo é que o problema da governabilidade da Madeira não é só a perda da maioria absoluta de um só partido. Sim. É um problema chamado Miguel Albuquerque. E tenho que dizer isto com todas as palavras. Mas qual é o problema? Desculpa. Se Vossa Excelência me deixar... Não, eu estou-te a pedir, porque não está na nossa ordem de trabalhos, por isso estou-te a implorar que digas qual é o problema de Miguel Albuquerque. Acho que é muito difícil qualquer partido, não seja o próprio PSD, concordar em participar num governo que esteja o Miguel Albuquerque como presidente do governo. Até porque já tomou as posições. Mas então, continua a se perceber qual é o problema. Estou a dizer um problema para a governabilidade. Mas qual é o problema de Miguel Albuquerque? Se o PSD não terá parceria. Não terá parceria. Mas chega ao Parlamento, apresenta o seu programa de governo, que tem que ser votado, ao contrário do que acontece a nível nacional, e leva chumbo. Sim, e até porque há posições públicas já assumidas que nunca irão viabilizar um governo. O PAN, por exemplo, fez cair. E o Chega também já disse isso. Não. Ainda ontem o Diário de Notícias fazia um fact-check, lá como é que chamam isso? Fact-check, muito bem. Mas trazia isso sobre a posição do Chega e a vossa conclusão é que tudo era possível. Mas é uma conclusão que eu não partilho. Eu conheço as posições das pessoas. Agora, não partilho porque conheço as posições das pessoas. Já as ouvi, já sei. Depois há aqui uma coisa também que é importante, quer dizer, se calhar as eleições regionais vão servir para mudar o líder do PSD, que é outra coisa curiosa, já que as eleições internas não deram para isso. Sim, isso é a expectativa que os apoiantes de Manuel António guardam com certeza. António Trindade, o que é fundamental é saber aqui. Pode ser que o José Manuel Rodrigues ainda não agolpado chega a presidente do governo. É homem para ele. Você não dorme por causa dele. Não, nem ele. Deixem o António Trindade. Isto é um amor que nasceu em 77, eu tenho que compreender isso. Deixem o António Trindade. Não, em 77 ele devia ter... Miguel Sousa, cartão amarelo. Tinha 15. Tinha 15, então não me lembro. Não definidas as linhas vermelhas, isto pressupõe que o PSD
muito naturalmente, para ter maioria, só poderá fazê-lo com o Chega. E isto o que é importante é saber se num congresso do PSD Madeira, Se for como partido. desculpa, passamos as contas. Como é que um PSD conseguirá, nesta evolução do partido, e com a expectativa de resultados que possa efetivamente ter, Mas como é que pode aspirar? Quem é que vai ter os votos? Quais são os António, partidos? quem é que vai ter os deputados, então? Diz-me. Para, Quantos é que o PS vai ter? Mas O tem, PS vai ter 10. Não, eu não quero dizer, eu não quero fazer menção aqui de quantos deputados cada ainda não há partido vai ter. sondagens. O que eu Calma. quero saber é de quantos deputados qualquer partido não vai ter. O que é importante ter em consideração, ou eu diria, quem é que o PSD vai precisar de ter como aliado para poder governar? Porque, tal como o Ricardo refere, o programa, desde logo, é votado na Assembleia. E este é o primeiro desafio. Vontade do Presidente da República. Com um programa chumbado, eu pergunto qual é a possível manutenção do governo. Percebe-se qual é a lógica de Miguel de Sousa. A solução é fácil, é votar só o PSD, não é isso? Não, é votar PSD, não é só votar PSD, mas agora mas é preciso fazer matemática. O Marcelo Rebelo de Sousa trouxe para aqui um elemento que foi engrossar o Chega na Assembleia Legislativa, que é a única coisa que isto vai fazer, porque o PSD, logo se vê, não quero ser eu a dar aqui a opinião, porque é em causa própria, mas o PS não vai crescer, o Bloco de Esquerda não vai crescer, o Partido Comunista não vai crescer, a Iniciativa Liberal não vai crescer. E então, quem é que vai crescer? Ou seja, isso nem sequer vai... Curiosamente esqueci-se. Não, isso nem sequer vai crescer, vai ficar igual. Quem? O que não existe. Portanto, da última vez que foi eleito... Eu estava-me a referir ao JPP. Isso, é verdade. É um esquecimento. É um esquecimento. É um esquecimento. Perturba. Esquecimento perturba todos a vida. Isto fica PSD, Chega e JPP. E, portanto, é estes três que contam. O resto... Miguel, aceitamos. A única hipótese que o PSD muito provavelmente terá de constituir uma maioria é com o Chega. Porque senão, ou então vai definir no Congresso qual é a sua linha vermelha para encontrar bases de entendimento que terão de ser necessariamente com o PS. Mas não qual é António, mas era isso que eu ia dizer, pode haver um bloco central. Ricardo, responde. Embora falta a questão companheiro, que é algo que eu já ando a discutir isso há muito tempo. Mas com as tuas lideranças... Quando que vocês têm razão nessas dificuldades para o PSD, vamos lá aceitar isto. Qual a alternativa? É um governo de quem? Miguel, eu já tive uma coligação negativa. Miguel, olha, sabe o Partido Socialista. O JPP vai viabilizar um governo do Partido Socialista. E viabilizará O Chega vai viabilizar um governo do Partido Socialista. Miguel de Sousa, o JPP viabilizaria um governo com o PSD? Não percebi. Se o JPP, no seu entender, viabilizaria um governo... Não, eu estava a fazer pela negativa, já que estava na vossa onda, a perguntar se o JPP viabiliza o PS, ou se o Chega viabiliza o PS. Se não viabilizarem o PS, também não há governo. Qual é a alta? Então não há nenhum. Pois? Pode acontecer muito bem. Pode acontecer muito bem. E se for assim... E isto pode acontecer muito bem. Vai chegar ao limite das consequências, que é dizer, vamos baralhar tudo e voltar a dar. E atualmente e vamos à procura de conceitos, uma vez, e eu volto a trazer isto a esta conversa. Vamos ao fundo das questões e saber, entre cada um dos partidos com a potência de poder, e eu diria PSD, JPP, PS, eu peço desculpa de não incluir aqui o CDS, mas ele vai ter que mostrar primeiro a sua dimensão para entrar depois no jogo, saber o que aproxima mais qualquer um destes partidos, ou a 2 ou a 3, para permitir uma maioria consolidada. Não é o problema que aproxima, é o problema que afasta.
O que está a acontecer, da relação, o que está a acontecer, o que aproxima necessariamente, o que eu digo que aproxima, por exclusão de partes, o resto é o que afasta. Porque o que está a acontecer, e este exemplo do secretário-geral do PSD não vir ao Congresso, estas declarações de Presidente do Miguel, PSD. desculpa, o presidente do PSD e estas declarações agora de Miguel em relação ao lugar para as eleições europeias, determina naturalmente um afastamento entre o PSD de Madeira e o não é PSD só isso. É a altura A gente tem que reconhecer que esta teimosia do Miguel Albuquerque põe a região numa situação complicadíssima. Independentemente de ele ter todo o direito a querer se defender e a presunção da inocência, isso é indiscutivelmente real. Agora, a capacidade pessoal dele e negociar. está diminuída. Só E o não António reconhecer- Costa que não ficou. Não, o António Portanto, Costa, o António Costa saiu. o António Costa saiu. tinha acusações mais graves e não. Os vistos caíram todos. Não. Os crimes apontados são. Mas caíram todos. Eram, A relação não. Não caíram todos, desculpe. Isso é outra guerra. Isso é outra Não guerra. caíram Isso todos. vamos falar daqui a bocado, penso isso, ou não vai Não ter. caíram todos. Mas a questão não é. Tinha da CNN. Epá, A questão que está aqui, não. isto não Vamos está lá. no alinhamento. A questão, eu diria, evidentemente, a gente agora sente que esta coisa do Ministério Público, um bocadinho cada um para a sua cabeça, sem controle, está aqui um bocadinho, está tudo um bocado dependente deles, isto é problemático, não é? Depois também vejo uma coisa que, a meu ver, também me baralha um bocado, como é que, a meio de um inquérito, juízes da relação já vêm dizer que há ou não indícios. Estamos a meio do inquérito. E estava-se a discutir, eram as medidas de coação em relação a suspeitos ou arguídos. Mas isso já vem de trás. Já vem de trás, é verdade. Se bem É uma coisa que me baralha isto. Os textos agora. O texto da relação, o texto da relação é um texto muito interessante, porque vem pôr, na minha opinião, uma questão que é uma questão importantíssima e que no país nunca mais se falou sobre isso, que é a questão do lobbying. Os lobbies têm que ser regulamentados. Um ministro, quando recebe uma pessoa de uma empresa, tem que ser transparente Mas para isso, todas as causas. voltamos aqui no Agora, deste não pode dualidade. haver julgamentos de valor pelo Ministério Público antes da própria regulamentação do lobby. O Ministério Público não tem direito de fazer o justiça. O problema, Mas quando eu digo como nós não dualidade, temos na Europa é regulamentação- permitido. Europa, Em Bruxelas só há lobbies. Nos Estados Unidos há muitos anos, fui os precursores disso, e acho muito bem, E é fica a coisa usar. objetiva, são interesses E o perfeitamente PS hoje já regulamentados. diz que mobilizaram a legislação sobre o lobby e a pegada legal. Graças a Deus e ao Tribunal da Relação, pelos vistos, Sim. abriu os olhos nessa matéria. Porque dizer que um ministro almoçar com um empresário é corrupção ou prevaricação, isto é uma coisa perversa, não é? É perverso. Quer dizer, há de um ministro que não almoça como um empresário. Não é? Pois, É a criminalização de algo que não está criminalizado. E isto, repare, Há coisas isto vai que- contra todos os princípios. Contra todos os princípios básicos do direito penal. Então, não há dúvida nenhuma. Eu estar a fazer juízes de valor em ambiente de parte do Ministério Público é parte nestes casos. António, mas eu estou de acordo com aquilo que vai dizer. Já pressento o que é que vai dizer, por isso é que eu já cortei um bocadinho. O princípio está na lei. É porque a lei criou ali conceitos muito abstratos. Por exemplo, o que é o favorecimento de indivíduo? É crime receber benesses, favorecimento de indivíduos. O que é este indivíduo? Pois olha, depende das localidades, Sim. depende das... Isto é uma margem de discricionalidade a um investigador que o deixa também baralhado, não é? Se nós encontrarmos um investigador que acha que dar uma garrafa de champanhe a um secretário é um favorecimento de indivíduo, lá está o momento a acusar. Mas não Mas é por outro lado, mas não é oferecer uma mala da Louis Vuitton. Louis Vuitton à mulher do Sr. Secretário de Estado já não é favorecimento de indivíduo. Portanto, andamos nisto, quer dizer. Por uma Quando coisa, nos anos que fui secretário-geral das Finanças, nunca recebi um construtor civil. Nunca Isso recebi. aqui ia dizer que nunca recebi nenhuma mala da Louis Vuitton. Não. tá bem. Ou uma garrafinha. Estou Não, mas este contexto serve para irmos ao segundo tema, que tem a ver um pouco com a questão da justiça, de novo, e que
impediu a Patrícia Dantas, que tinha sido nomeada para a adjunta do Ministro das Finanças, de estar mais do que 24 horas no call, à conta de uma primeira página, que por sinal já tinha sido cá no domingo, a mesma notícia, o mesmo enquadramento, ninguém escondeu que a Patrícia Dantas estava a contas com um processo demoradíssimo, já lá vão 7 anos. 7 anos. E, portanto, há aqui algum medo que revela também, se calhar, alguma impreparação da AD, Ricardo Vieira, para estas questões. Olha, eu primeiro começo por achar que está uma coisa para esclarecer. Porque a doutora Patrícia Dantas disse: eu já não quero ir. Não é? Ela Deve ter sido disse, obrigada a dizer. não sei se foi. O que ela tornou público é que não aceitava. O doutor Miguel Albuquerque vem dizer é muito feito desconvocar. Dando a entender que a tinham convocado e depois desconvidado. Não é, desculpa. Desconvidado. Dando a entender, portanto, que a iniciativa teria sido do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, em relação à doutora Patrícia. Isto para já é uma situação que, a meu ver, já deixa a coisa um pouco complicada. E contribui para o tal isolamento. Certo. Segundo, se a doutora Patrícia Dantas chegou a aceitar, eu acho que a doutora Patrícia Dantas foi um bocadinho ingênua. Até porque sabia que não foi candidata à Assembleia da República por essa mesma razão. E, portanto, enquanto não acabasse este processo, que de facto está há anos nisto, é um tormento para ela, e eu acho que é até uma injustiça para uma pessoa estar 7 anos nisto, com a sua vida profissional totalmente limitada por causa disso, com o valor que ela tem, que eu reconheço e tenho que o tornar público. Portanto, acho uma coisa perfeitamente absurda, mas acho um bocadinho angeluíce estar a aceitar uma coisa dessas com um processo destes. Por outro lado, se o convite vem do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Ministro, que teve naturalmente sujeito àquele inquérito que o Dr. Costa inventou para convidar os seus ministros, também deve ter esse mesmo critério para quem convida. Também deve ir lá à checklist e ver, vamos lá ver como é esta coisa. Porque, mas acredito... E o Joaquim Miranda Sarvento sabia do era o caso. patrão dela no grupo parlamentar. Exato. E Ele pronunciou-se. tudo. E pronunciou-se. Conhecia tudo. Só que eu acho que realmente e nem acredito que ela tenha aceito, porque entretanto pô, a história é se foi ou não desconvidada. Agora, o que eu não estou a ver, nem estou a achar que seja favorável ao Ministro das Finanças em 3 ou 4 dias ter tanta confusão, que há a história do IRS, que é de bradar aos céus, e convidar uma pessoa que em princípio ia arranjar um problema, ia trazer um problema para o debate político. Mas pode-se colocar essa questão, não terá sido o segundo falhanço para encobrir o primeiro, ou seja, tirar o primeiro da equação? Não me para. Não é o comportamento de cada um. Bem, em primeiro lugar, deixe-me manifestar a minha solidariedade com a Patrícia Dantas, pelo facto de esperar 7 anos pelo desenrolar de um processo como este é absolutamente inacreditável. É inacreditável. Primeiro, aqui, a minha homenagem e a minha solidariedade. E com um grau de participação discutível. Agora, há um fator aqui que é muito importante. Que mensagem é que o PSD e a AD quiseram passar nestas últimas eleições? Há uma passagem de credibilidade, de maturidade, que efetivamente foi logo corroída, logo nos primeiros tempos. Não havia necessidade rigorosamente nenhuma. E o Ministro das Finanças, ou um Secretário de Estado, que foram efetivamente obrigados a preencher, a fazer esse checklist, deveria passar aqui para o exterior esta mensagem de total transparência. Portanto, não pode efetivamente, e a responsabilidade é dele. Eu não vou cometer aqui qualquer responsabilidade, Patrícia, ter aceito ou não, que eventualmente, mesmo tendo aceito, deveria partir do princípio que o ministro já sabia e que mesmo assim insistia em nomeá-la. O ministro não só sabia, como quando Patrícia Dantas, e bem lembrou Miguel de Sousa, estava no grupo parlamentar do PSD, pronunciou-se sobre o caso. Portanto, isto é Na altura que ela foi da Comissão da TAP. Esta é uma leviandade do Ministro das Finanças que não faz efetivamente sentido nenhum. Não faz.
Vamos Certo. ao IVA, que é mais. Vamos ao IVA que duplicou em 2023 em termos de receita. Duplicou em 23, não, em 10 anos. Em 10 anos. No final de 2023, o acumulado tem essa tendência para chegar aos 100%. Mérito de alguns sectores, uns mais do que outros, não é, António Trindade? Não, duas notas aqui que são importantes. Em primeiro lugar, aquilo que refiro a representatividade do turismo. A representatividade do turismo não é só nos volumes de negócios, mas é pelo facto do turismo ser exportar cá dentro. Isto quer dizer, é o único setor exportador onde o IVA é cobrado cá dentro. Portanto, se há maior consumo, há maior distribuição e há, sobretudo, uma maior arrecadação de impostos cá na região e cá no país. Ponto 1. Ponto 2. Mas isto não tem nada a ver com isso. Então não tem, a receita do IVA não duplica. Não, Então, mas onde é que não vai? tem nada a ver. Continua. Não, ok, deixa-me só acabar. Ponto 2. Aí vem o ponto 2, vem o segundo. Aquilo que já discutimos aqui sobre a necessidade de nós estudarmos efetivamente a avaliação das receitas fiscais nesta região e naquilo que efetivamente está cá, aquilo que fica cá. O princípio da captação do IVA em termos nacionais, estou convencido que é manifestamente prejudicial para a Madeira. E volto a trazer aqui os temas que nós temos vindo a discutir tanto, para definirmos com rigor a relação entre o Estado e as regiões, nomeadamente a região autónoma da Madeira, há que saber o que é que são efetivamente as receitas de direito da região autónoma. E esta contabilidade do valor do IVA cobrado cá não está efetivamente claro, porque, e o Miguel já o dirá mais, porque nós não recebemos aquilo que temos direito. Evidentemente, depois vamos discutir eventualmente se a captação controla ou não. Eu estou convencido que atualmente, fruto desta evolução, e não é só a evolução do Centro das Receitas do Centro Internacional de Negócios, e sobretudo das receitas do turismo e muito também daquilo que possibilitou o turismo, o comércio local, fruto das atualizações salariais, fruto, não nos podemos esquecer. Eu vou-lhe dar um pequeno exemplo da hotelaria. A hotelaria teve um agravamento, ou portanto, teve um aumento de 6,5% de remuneração. Não, da remuneração. Massa salarial. Não é massa salarial. Não é massa salarial. Digamos, a remuneração foram atualizadas em 6,5%. Só que uma remuneração de 6,5% representa, em termos de massa salarial da empresa, manifestamente mais. Claro. Eu vou dar, evidentemente, o caso do grupo que represento, que 6,5% representou aumento de 10%. Mas se eu tiver em conta as atualizações, depois os prémios, as melhorias, a progressão de carreira, pode chegar facilmente a 14%. Isto quer dizer que é 14% que é derramado por um setor, que é derramado também por uma população ativa da hotelaria ou do turismo. Isto naturalmente tem implicações também igual. Quanto é que o Estado eu estou a referir as implicações, quanto é que isto tem em termos de Estado, em termos de Estado e em termos de dinamização da própria economia. O que é que gera? Eu, quando atualizo 14% de um grupo, e no meu caso represento 800 trabalhadores que em valor médio têm atualizações que chegam a os 14% em termos globais. Isto, evidentemente, tem implicações também no consumo e na criação de receita. Certo. Miguel Sousa, sobre esta matéria, qual a receita para este... Não sei que, como diretor do Diário de Notícias, estou a esta notícia. Mas, porque isto é difícil, eu escrevi ao jornalista um e-mail sobre este tema, porque isto não está certo. A receita do IVA na Madeira engana. O que é a receita do IVA no orçamento da Madeira? Não há receita, é porque o IRC da Madeira é uma coisa, o IRS da Madeira é uma coisa, o IVA da Madeira, que era isto que o António Trindade estava a falar, é aquilo que se arrecada
na Madeira, mas que só fica cá 2,35%. Ora, O que a notícia é desaparece. a receita Não, do IVA. a receita é a do orçamento. Exato. É arrecadada no orçamento. Sim. Não aquela que é cobrada na Madeira. Portanto, por isso O todos que estes duplicou foi a quebrada. Não. O que Não. duplicou foi a entrada no orçamento A regional. verba orçamental Portanto, é que duplicou. aquilo que entra nos cofres Então está para certo. gastar, está certo, mas engana, receita do IVA na Madeira. Parece que a Madeira gerou 550 milhões de euros Ok. de IVA num ano. Até pode ter gerado. não sabemos. Até pode ter gerado mais, que na minha opinião gera mais, como Gera. o António Trindade estava a deixar no ar. Gera Na mais minha e opinião, representa gera mais. o dobro Mas, do IRS. mas a primeira questão que para mim está aqui clara é de que nós somos os portugueses que pagamos mais IVA. Nós pagamos mais IVA que os açorianos e pagamos mais IVA que os continentais. Mas não é na taxa, é porque o Hernani Lopes, na altura Ministro das Finanças, entendeu na lei que nós pagaríamos menos 30% de IVA para pagarmos o mesmo. Portanto, as taxas seriam 30% menos para nós pagarmos o mesmo IVA em Do que se cada fosse- coisa. Ora, o que acontece é que não há assim, é um ponto percentual. E esse ponto percentual tem uma variação entre a taxa maior e a taxa menor daquilo que é a soma. Mas o que é certo é que nós pagamos mais. Ora, porquê é que nós, nestes resultados todos maravilhosos, porquê é que nós não reduzimos os 30% que a lei permite e que seria justo os madeirenses não pagarem mais IVA que os outros? Não é E então, é pagarem menos, é não pagarem mais. Para essa pergunta, qual é a resposta? Não tem resposta, porque eu estou insistindo nisto, mas ninguém quer dar. Também apresentou uma proposta. também ninguém discute isto. Estás a ver? Discute, o Não, CDS é, apresentou. Não, Isto é uma coisa que nasceu a semana passada. o argumento. Porque alguém não dorme comigo, ou não dorme a pensar em mim, mas nada. Não. Tenho assistido. Deixem ouvir o Ricardo Vieira. Mas só para dizer, Sim. estou para dizer, este crescimento deve-se ao crescimento da economia do país, porque estes 550 milhões são 2,35% do total do bolo. Portanto, o que cresceu foi o bolo em Portugal, não foi o da Madeira. Portanto, isto por aqui não Pode não ter sido. não é de certeza. A única coisa que é garantido é que os madeirenses, injustamente, pagam mais IVA que os açorianos e mais IVA que os O CDS apresentou propostas concretas a este nível, o Ricardo Vieira. Eu começo por achar estranho que o Sr. Secretário Regional das Finanças e o Sr. Presidente do Governo, possivelmente influenciados pelo Sr. Secretário Regional das Finanças, costuma dizer que não concorda com a baixa do IVA porque acha que a estabilidade financeira da região poderia estar afetada. Ora, pela aplicação da Lei das Finanças Regionais, tal qual como ela hoje está, que é o tal princípio da captação, a baixa do IVA não tem direta influência nas receitas da região. E, portanto, é uma asneira estar a dizer isto. Não, eles dizem que não. Eles dizem que não. O que eles dizem é que se nós baixarmos os 30%, possivelmente a República vai querer rever a captação para nos prejudicar. Mas isso é um possivelmente. Isso é uma coisa que não está em também da ouvimos mesa. outro argumento, que a descida do IVA depois não tem reflexo nos preços. Não é verdade. Bem, há dois critérios sobre os quais nós já temos resultados. Primeiro, quando foi esta época da subida das taxas de juros, o Governo da República baixou num leque de produtos, deixaram de ser produtos de primeira necessidade, deixaram de ser tributados a 23 46 produtos. 46 produtos passaram a ser tributados à taxa média. Essa baixa, os dados estatísticos feitos, representou uma quebra significativa no custo de vida. Mas aumentou 11%. Mas pronto. A crescida da taxa zero. Sim, portanto, as duas experiências. Portanto, dizer que a taxa do IVA não tem efeitos sobre as economias das famílias não é verdade. Os dados que temos aí são nesse sentido. Mas o grande argumento na altura para
nós termos uma baixa da taxa do IVA foi exatamente esse. Era a questão dos custos de insularidade. Porque é a melhor forma de diminuir os custos de insularidade para as pessoas cá residirem. Esse é que foi o grande argumento que justificou, pela primeira vez, ter introduzido na Lei das Finanças Regionais a possibilidade desta baixa de 30%. Agora, a questão mais interessante, mais difícil, tinha que ir à União Europeia, é se a região poderia ter a capacidade de fixar outras taxas nos produtos que aqui se consomem. Isto é que seria um desafio interessantíssimo. Mas eu, neste momento, estou integralmente de acordo com o Miguel Sousa. A baixa dos 30%, ou da percentagem de 30% em relação à taxa, é fundamental. Mas nós devíamos de para- acabar com a captação, só nós devíamos de acabar com a captação. Por exemplo, o Centro Internacional de Negócios paga qualquer coisa como 70 milhões de euros de IVA e ficam na Madeira menos de 2 milhões. Ora, se a receita do IVA fosse nossa, ficava só do Centro Internacional, ficavam 70 milhões. Ora, como é que nós é que andamos a investir no Centro Internacional? Nós é que promovemos, nós é que pagamos tudo. E eles depois, dizem mal não, e ainda levam não, 61. os Açores levam o mesmo do que nós. E o continente leva 97,5%. Miguel, por isso a responsabilidade deve ser nossa de preparar um documento que explicite efetivamente O normal esta seria que Vamos- fosse vamos uma à- palavra Mas devemos ser nós. Certo. Eu acho que esta dica do Trindade justifica aquela que eu acho que deve ser a proposta para as soluções simples que eu gostaria de apresentar hoje. Certo. Que é a seguinte. Vamos então a essa parte. Vi há pouco que o governo vai fazer um task force por causa do Do sargaço. sargaço, por exemplo. Ora, cá está um bom tema, um task force por causa destas questões. Arranjar aí um conjunto de pessoas bem preparadas, sem olhar necessariamente às questões políticas, para fazer de facto um task force sobre as questões que se relacionam entre a Madeira e o continente. E aproveitar o facto. no Parlamento também. E aproveitar o facto. Estou de O acordo. Parlamento, o que fiz do IVA, não convém. E aproveitar o facto de haver um gabinete. gabinete de estudos no PSD que tem Neste alguém Parlamento especialista vem-se nessa. sem discutir. É por isso que eu já estou a falar destes temas que devemos ver. Uma resolução final, Miguel de Sousa? Bom, Se tem alguma resolução final? não, podia ser, vive o 25 de Abril durante 2 anos e vive o 25 de Novembro durante 48 anos. Fica a mensagem então de Trindade. Aqui, além da mensagem que eu englobaria os 50 anos nos festejos do 25 de Abril, deixar aqui uma recomendação, Miguel, que é, não tem que fazer tanta força, que aquilo que refere na taxa do IEC chegar aos 10% na Madeira, e quando se houve atual, que é em termos nacionais, a projeção era para a aplicação dos 15% de taxa, chegarmos aos 15% da taxa do IRC, a mera dedução de 30% aos 15% gerará necessariamente uma taxa regional, naturalmente, sem ter que fazer efetivamente muita força. E é com dinheiro que fechamos este debate da semana. Sejam muito felizes até à próxima, daqui a 15 dias, se ainda tivermos em tempo útil. Se a Comissão Nacional de Eleições deixar. E temos que Não, comemorar o não há 1 de maio. candidatos aqui. Ó. Temos que comemorar o 1 Nunca de se sabe, maio. nunca se sabe. Hã? Eu, por acaso, acho jornalista. Por acaso, acho jornalista. Estou-me a Mas lembrar. não está Eu na. acho que estou lá para o fundo, ainda bem, mas acho que jornalista. Acho que jornalista. Não há problema, Essa é cada coisa. temos as sensibilidades representadas. Fiquem bem, bom fim de semana. Obrigado. Debate da semana.